Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Padre Germano, orai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, orai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo, figura mental, abre seu amor e vontade. Nosso Serafim é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de fervor e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de fervor e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: estado mental, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Está em Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. A carga de condições menos felizes que trazemos devido a vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando da nossa permanência na Terra. Provavelmente, não teremos a equipe familiar tão unida como desejamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se harmoniza com o modo de ser, porquanto em muitos lances de experiência somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração dos nossos impulsos inferiores. A situação social, algumas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vista aos nossos próprios interesses para a vida superior.
Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual, sendo-nos possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação do nosso futuro melhor. Bom, meus irmãos, essa pequena leitura, né, nos traz muitas reflexões, né, das dificuldades que enfrentamos, muitas vezes de toda sorte, econômica, profissional, familiar, as outras tantas dificuldades que nós passamos, mas temos que ter a consciência de que tudo aquilo que nós passamos, todas as dificuldades que vivenciamos, elas são necessárias ao nosso aprimoramento. Elas são ferramentas que estão nos sinalizando. Precisamos aprender alguma coisa, principalmente das lições mais doídas. Porque tudo tem um aprendizado. Não, nada que acontece conosco é por acaso. Todos nós temos uma missão a cumprir, uma tarefa a cumprir. Então, a gente precisa aceitar com resignação, confiar na misericórdia de Deus e ter a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Deus envia uma legião de mensageiros para nos acolher, para nos acompanhar, para nos intuir, para nos dar a força que a gente precisa. Agora, precisamos estar com o nosso coração aberto, com as portas do nosso coração aberto, para que a gente possa receber essa quantidade imensa de mensageiros que estão ali cuidando de nós. Então, meus irmãos, que a gente possa guardar esse cadinho dessa mensagem na nossa vida, na nossa dificuldade, no nosso dia a dia. Vamos agora elevar o pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de termos vivenciado mais um dia. Muitas vezes foi dia difícil, foi dia sofrido, de aborrecimento, de contrariedade, mas estamos aqui, sobrevivemos às dificuldades, ao caos, às enfermidades, às notícias ruins, aquilo que nos deixa desanimado, e Deus abriu essa porta para nos receber, nos acolher, para nos dar uma carga de energia positiva, para nos fortalecer a nossa esperança e a nossa fé. Obrigado, Pai, por mais um dia que essa casa de Deus está aberta. Obrigado, Jesus, médico dos médicos e mestre dos mestres, por estar conosco também. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável aos trabalhos da casa, aos trabalhadores da casa e a todos os assistidos da casa, encarnados e desencarnados. Agradecer também a espiritualidade amiga, essa legião incansável de mensageiros de Deus que nos acompanha e cuida de cada um de nós. Pedir a espiritualidade amiga que nesse momento de estudo, de reflexão, que possam envolver, que possam intuir e inspirar o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir nessa data. E assim, Pai, agradecidos por esse momento abençoado na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e o nosso querido Jonatas vai nos trazer o tema Cristo nasceu? Eu acho que nasceu. Tenho certeza que nasceu. As respostas ele vai dar. Vamos ver?
certeza. Gente, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações, para que cada um de nós possamos desempenhar as nossas funções. E eu sempre bato nessa tecla porque isso me ajuda. A minha função é a mais fácil. Porque eu não gostaria de ficar sentado aí e me ouvir. E mais, eu só falo aquilo que vocês transmitem para que eu fale. Se vocês pararem de pensar, eu paro de falar. Passo a palavra para ele e pronto, está resolvido. Percebe que para mim é fácil. Final do ano, né? Dezembro. E vamos aproveitar então para que vocês recebam o abraço da nossa casa, a Casa Espírita Humberto de Campos, a qual eu continuo convidando para que um dia vocês a conheçam. Não é crítica, eu só estou convidando. Nós estamos... Então, aceite o nosso abraço. Que Papai do Céu, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a cada um de nós, para que nós possamos enxergar o mundo de outra forma. E é exatamente essa a nossa proposta. Quando ele me perguntou, Cristo nasceu? Mais ou menos. Nasceu do verbo nascer, reencarnar, sim. Mas tem muito mais dentro desse nascer, que é a nossa proposta desse nosso papo, é exatamente esse. É para a gente tentar entender, para a gente tentar perceber o quanto representa, ou melhor, o quanto deveria representar esta afirmativa que nós estamos, não, Cristo nasceu. E isso esse assunto, ele está no livro Em Torno do Mestre Divinício, da Federação Espírita, e o título é exatamente esse. Cristo nasceu? Onde e quando? Mas eu também devo falar uma outra coisa aqui. Eu já assisti uma palestra dessa, na Casa Espírita Humberto de Campos. Eu não vou dizer o nome da menina que falou, né, porque ela não me autorizou, mas eu achei tão interessante para o mês, e particularmente por uma mensagem, por uma manifestação que aconteceu em nossa casa, que a nossa reunião de quinta-feira é uma reunião que atende aos companheiros desencarnados. E isso me fez muito pensar que eu vou levar esse assunto que eu acho que todo mundo deve saber. Então o companheiro se manifestou e, pelo nosso entendimento, ele ainda não sabia que tinha desencarnado. Ele se manifestou e falou assim, ainda bem que dezembro chegou. Eu, sinceramente, a princípio, não entendi, porque foi as primeiras palavras dele, ainda bem que dezembro chegou. E aí, para poder desenvolver o assunto, para a gente ver o que a casa pode fazer por ele, porque, na realidade, a gente não faz nada, né? Quem faz é a casa. E eu perguntei, puxa, meu amigo, mas que bom, você está feliz que dezembro chegou. Mas eu poderia saber também por que essa afirmativa, ainda bem que dezembro chegou. Ele falou assim, não é possível que você não saiba. Eu falei, não sei. Dezembro é o nascimento de Jesus. Eu falei, não, aí eu concordo. Ele falou, e exatamente por isso, ainda bem que dezembro chegou, porque as pessoas pensam que nós que moramos na rua só comemos em dezembro. Aí eu fiquei pensando, ele falou assim, porque as pessoas passam o ano inteiro esquecendo que Cristo nasceu. E olha, era um companheiro que não sabia que tinha desencarnado. As pessoas passam o ano inteiro esquecendo que Jesus nasceu. Quando chega em dezembro, graças a Deus que dezembro chegou, porque vai todo mundo para a rua, leva comida, leva roupa, dá até abraço na gente. Percebem até onde vai a nossa afirmativa em dizer que Cristo nasceu? Só nasceu em dezembro? E ele estava reclamando com razão. Porque, na realidade, em dezembro, graças a Deus, ainda bem que é assim, mas parece que surge um espírito bondoso em nós. Todo mundo é bom. Você olha assim para as pessoas, está todo mundo rindo, todo mundo feliz. Isso não é ruim, não.
isso é bom, porque significa que a energia vinda do Mestre já está nos alcançando. Mas, gente, isso é muito pouco. Parece até que o Cristo não nasceu ainda. É só dia 25 de dezembro, porque é quando ele é a data que se diz. E esse recado desse companheiro nos alertando a respeito do nosso posicionamento é que me deu mais vontade ainda de falar sobre esse assunto. O Cristo nasceu? Onde? Quando? Em que circunstâncias? E aí a gente pegou cada um dos companheiros dos quais nós já ouvimos falar, para depois chegar às nossas conclusões. Como, por exemplo, se nós fôssemos perguntar a Maria de Magdala, quando foi que Jesus nasceu? E ela, com certeza, diria, você já deve ter conhecido a história da Maria de Magdala, era, segundo consta, uma meretriz. E, uma certa feita, ela passando em sua liteira, porque ela era rica, ela era poderosa, ela era bonita, tinha um senhor com hanseníase no caminho e estendeu a mão para ela, pedindo alguma coisa. E ela, não sei por que cargas d'água, mas deu 2 moedas de ouro a esse ranceniano. E ele agradeceu muito e falou que um dia alguém viria em busca dela também, como ela, nesse momento, veio em busca dele. E ela, completamente descrente pela vida que ela levava, descrente por culpa de nós homens que abusávamos da beleza dela, falou, tá bom, o dia que ele aparecer, você venha me avisar. E foi embora. O tempo passou. O tempo passou e pulamos para Jesus na casa de Pedro. Só que, antes dele chegar na casa de Pedro, ele havia curado um leproso. O senhor com hanseníase, que era exatamente esse que Maria de Magdala havia socorrido com 2 moedas de ouro. E ele lembrou da promessa que tinha feito a ela, que alguém um dia iria chamá-la. E ela disse, o dia que você encontrar, diga-me. E ele não esqueceu. Ele foi realmente procurá-la. Só que um palácio enorme, rico, cheio de pompa, um cara mendigo, não ia entrar. Mas isso não foi um empecilho para ele. Ele entrou na marra. E chegou lá, ela estava no sofá dela, muito confortável, e ele falou, senhora, encontrei. E ela falou, encontrou quem? Quem deixou esse homem entrar aqui? Eu encontrei. Aí contou a história e ela lembrou desse fato. Aí ela falou, não acredito. É mais um homem comum que está querendo me ver. Ela falou, não, senhora, é o Cristo, é o Filho de Deus, tal. Ele falou, e ele sabe que eu sou meretriz? Ele sabe tudo, não sei o quê, e não tentando levá-la de qualquer maneira para que conhecesse o Cristo. E acabou, convenceu. Ela foi invocada, mas foi. E aí, quando chegou lá, que viu aquela imagem fabulosa do Cristo, ela se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Ela se apaixonou pela beleza do Cristo. Só que, naquele momento, ela se apaixonou pela beleza errada. Porque realmente eu acredito que o Cristo deveria ser um homem bonito. Mas ele era muito mais bonito pelo que ele era. E como a vida dela era desta forma, ela se apaixonou por ele. Mas só que ela confundiu
O amor que ela sentiu não foi esse amor que se falava, em que os homens falavam, em que os homens iriam procurá-la. Era realmente um amor, mas que ela não entendia. E se trava um diálogo entre ele e ela. E não vale a pena eu falar sobre o diálogo todo, vamos ao ponto, até porque para despertar a curiosidade de vocês, procure essa palestra que tem por aí. E ela, nesse diálogo, ela diz: Senhor, eu te amo, eu sou capaz de lhe dar a minha vida. E ele diz: não, Maria, agora não. Um dia eu virei buscar a tua vida. Mas hoje não. Hoje, Maria, ama. Aí ela diz: amar quem, Senhor? Se os homens também procuram, eles diz: ama os filhos. E ela não esperou nem ele falar. Mas eu não tenho filho. Ama os filhos dos outros. Ama, Maria. Ama. E aí, ela foi embora. Só que, no outro dia, Magdala acordou no alvoroço danado. Estavam dizendo que a meretriz tinha ficado louca e tinha distribuído toda a sua riqueza para os pobres. E foi seguir Jesus. Quando Jesus nasceu para Maria de Magdala? Foi 25 de dezembro? Ou foi nesse encontro em que ela viu realmente o Cristo? Então, se a gente fosse perguntar a Maria de Magdala quando Jesus nasceu, ela não diria 25 de dezembro. Ela diria que foi nesse encontro singelo na casa de Pedro. Mas, se a gente for, por exemplo, perguntar a Francisco de Assis, ele vai dizer que Jesus nasceu naquela praça de Assis, onde ele deu a roupa, onde ele deu a bolsa dele com dinheiro, onde ele deu o próprio nome para seguir ao Cristo. Porque ele viu que o Cristo era realmente a fonte inesgotável de amor. Então, para São Francisco, o Cristo nasceu na Praça de Assis. Simples assim. Se a gente perguntar para o Paulo de Tarso, quando é que o Cristo nasceu? Não foi 25 de dezembro. Paulo de Tarso, um homem de poder dentro do Sinédrio, ele era o indivíduo que estava na crista, porque Gamaliel já estava saindo, e ele, com todo o poder do Sinédrio na mão, vai aonde? Damasco, buscar Ananias. Ananias era o cristão representante do cristianismo lá. E ele vai com ordem de prender não só ele, mas todos eles, e trazer para Jerusalém para julgá-lo, provavelmente levando-o à morte. E ele, nesse caminho, todos conhecem a história, ele vê uma grande luz, cai do cavalo e vê aquela imagem fabulosa. E pergunta: quem sois? E o Cristo responde: Jesus de Nazaré. E o que ele fala? O que queres que eu faça? Olha que papo muito curto. Muito curto, não teve muita conversa, não. Paulo não perguntou quem era, de onde veio, o que ele fazia. Não, o que queres que eu faça? E Jesus diz: vai, segue. E aguarda. Olha, papo curto, ninguém está querendo convencer ninguém. Vai, segue e aguarda. E ele vai. Só que ele vai cego. E aguardará 3 noites e 2 dias. Você ia aguardar sentadinho, né?
na moleza, bem, né? Que nada, a gente ia perguntar, vai aonde? Esperar quem? Aguardar o quê? Quanto tempo eu vou ficar? Ué, era o mínimo que a gente ia perguntar. Não, ele foi. E aí vai perguntar, Paulo, quando é que Jesus nasceu? Não tem dúvida, gente. Jesus nasceu na porta da entrada de Damasco. Porque foi aí que ele conseguiu perceber quem era, na realidade, o Cristo. O que representava, na realidade, o Cristo. E foi exatamente por isso que a conversa foi curta. Que queres que eu faça? Dali para frente, todo mundo sabe a vida de Paulo. Mas se perguntar também, por exemplo, a Joana de Cusa, quando é que Jesus nasceu, ela não vai dizer que foi 25 de dezembro. Ela vai dizer exatamente que foi naquela tarde no circo romano em que ela foi pega como cristã junto com o filho, um garoto, se eu não me engano, de 14 anos. E a plateia, né? Nós estávamos lá gritando, hein? Nós estávamos gritando. Nega, nega, nega. Para quê? Para que eles se salvassem. E o filho também diz, mãe, nega. Nega que a gente se salva, mãe. Negar é a única maneira que nós temos de salvar-nos da fogueira. E ela diz, meu filho, se eu nego o Cristo agora, eu perco você e perco o Cristo. Foi quando passou um soldado com a tocha para acender a fogueira, né? E parou perto dela e diz, é isso que o seu Cristo ensina a vocês? De morrer? E ela, já com fogo acontecendo, ela diz, não. O Cristo não nos ensina somente a morrer. O Cristo me ensinou a te amar. Isso já estava com fogo no pé dela. Então, para Maria, para Joana de Cusa, Cristo não nasceu dia 25 de dezembro. Cristo nasceu exatamente nesta hora em que ela viu e sentiu que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela, naquele momento, sem dúvida alguma, percebeu, e conta a história, que antes mesmo dela desencarnar, ela viu uma mão puxando-a. Já dá para perceber de quem era essa mão. Que horas, quando que Jesus nasceu para Maria de Cusa? Quando? Foi exatamente essa hora em que ela percebeu a grandeza a grandeza que é o Mestre. A autoridade que é o Mestre em relação a cada um de nós. Mas se a gente perguntar ainda a Tomé, quando é que Jesus nasceu? Ele vai dizer, olha, eu acho que foi daquele dedo que eu medi o dedo da vereda dele. Porque foi o momento que para ele mais marcou. Quando Jesus apresenta as mãos e diz, verifica, Tomé, vê, Tomé. E aí, quando ele encosta o dedo na ferida do Mestre, ele percebe que há, obviamente, dentro do entendimento dele, que a ressurreição não era uma mentira. Porque vocês hão de concordar comigo. Não só Tomé, mas eu acredito que muitos outros acreditar naquela época que você vai morrer e vai ressuscitar,
Rapaz, é um negócio muito complicado. Eu diria que é complicado para a gente. Às vezes, não diga que vocês não pensam assim, não, senão eu vou pensar que só eu que penso assim. Vou ficar até triste. Às vezes a gente duvida que nós somos imortais. Ou não passa essa dúvida de vez em quando pela cabeça? Por favor, concordem comigo, para mim não ficar sozinho. Mas é assim. A gente ainda não se convenceu que nós somos espíritos imortais. Se nós tivéssemos nos convencido que nós somos imortais, talvez a gente não passasse por tanta dificuldade que passamos hoje. Como é que tomei assim? Como é que tomei naquela época acreditar, gente? Então a gente, na nossa imperfeição, tem que desculpar o Tomé. Jesus nem se fala, né? Mas nós, na nossa imperfeição, tem que... Porque é complicado. Eu tenho uns amigos que trabalham comigo que eu já marquei encontro com eles daqui a 30 anos. Marquei encontro com eles daqui a 30 anos. E a cada ano eles não esqueceram, não. Olha, Jonathan, falta 29 anos, hein? E eu estou marcando. Logicamente, daqui a 30 anos, eu não estou mais encarnado. Não estou mais encarnado. Eles, tem alguns que talvez estejam ainda encarnados, mas também alguns estejam desencarnados ou até tenham todo mundo encarnado. Mas quando a conversa entra, porque são materialistas e não sei o quê, e defendem pena de morte, se ele vem falar perto de mim, eu digo, não, eu sei que eu não vou morrer. E a gente brinca, eu digo, não, acabou aí, eu não quero discutir mais, daqui a 30 anos a gente volta a falar o assunto. Gente, nós estamos em 2023, como é que Tomé, naquela época, ia acreditar? Mas para ele, o Cristo nasceu exatamente nesse momento, em que ele tocou a ferida do Cristo. Então ele caiu a ficha. Realmente, ele ressuscitou. Ele não morreu. Então ele compreendeu o sentido das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Naquele momento, Tomé tomou essa consciência de que realmente ele era o Cristo de Deus. De que, na realidade, a morte não existia. Então, se perguntar ao Tomé quando que Cristo nasceu, ele vai dizer, foi na hora que eu toquei a ferida dele e eu acordei, realmente é verdade. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele pregou, era verdade inconteste. Mas a gente sai desse povo religioso, vamos a Samaria, a mulher samaritana, que não tinha nem ouvido dizer que o Cristo tinha nascido, porque os samaritanos não sabiam. Quando que ela nasceu? Naquele momento em que Jesus foi ao poço pedir água a ela. E prometeu a ela a água da vida eterna. A água que quem tomasse jamais teria sede. Gente, e aí você vê como a coisa funciona, que poder de persuasão pelo amor que ele expandia, que era Jesus. Ela acreditou. Ela acreditou. Você está andando na rua, alguém diz um negócio para você, você acredita. Mas ela acreditou. Ela percebeu que aquele homem que estava lhe oferecendo a água era realmente o profeta que muito se falava. Foi por isso que naquele momento ela própria depois falou, Senhor, dai-me desta água. Dai-me desta água. Por quê? Porque a partir dali ela realmente estava acreditando de que a coisa era assim. E eu estou falando desse monte de personagens
para que a gente depois vá amarrar no final com o que eu imaginei. Aí ele pergunta a João Batista, quando foi que Jesus nasceu? João Batista vai dizer o seguinte, que naquele momento em que Jesus foi para ser batizado, em que ele viu aquela figura tão meiga, tão amorosa, tão imponente, e que ele se propôs a isso, ele ouve uma voz direta. Este é o meu filho amado, no qual eu ponho toda a minha complacência. Percebam bem que conta a história, isso foi um fenômeno mediúnico de voz direta. João Batista percebeu que estava diante do Filho de Deus. Não o Filho de Deus, que somente ele seja, mas aquele filho o qual Deus colocava uma responsabilidade que a gente não sabe nem dimensionar. Porque imagine só, os pais e as mães, a gente tem um filho, 2 filhos para criar, já é uma loucura. É um problema enorme para guiar 2 crianças. Imagine guiar a terra inteira. Não, a gente não sabe, não tem essa noção do que é isso. Mas naquele momento, João Batista percebeu que estava, na realidade, diante desse Cristo. Para Lázaro, Jesus nasceu quando Jesus entra em Betânia, na gruta, e diz lá, não vai fazer aí, rapaz, tu não está morto não, vamos embora. E aí Lázaro percebeu que aquela pessoa que de vez em quando, porque ele já tinha um relacionamento, mas que ia lá, era um cara bom. Era um cara bom. Porque não tinha quem não dissesse que o Cristo era bom, não tem jeito. Mas acreditar que ele era o Filho de Deus, que veio à Terra para modificar a Terra, é uma distância muito grande, gente. É uma distância muito grande. Então Lázaro até percebia. E qualquer um que chegasse perto do Cristo ia perceber que ele era um cara diferente. Mas até perceber que ele realmente tinha esta responsabilidade maior, e foi exatamente naquela gruta em que ele pergunta, em que ele diz, levanta-te, é que ele percebeu de quem se tratava. E aí a gente vem um pouco mais para perto da gente. Bezerra de Menezes. Se perguntassem a Bezerra de Menezes quando que o Cristo nasceu, ele ia dizer que o Cristo nasceu dia 25 de dezembro, porque o Bezerra de Menezes ele já tinha uma caminhada feita. Mas teve um fato que, para ele, foi, não sei se foi a gota d'água, né? Em que ele consegue perceber o grande amor que Jesus tinha pelas criaturas. E esse fato aconteceu na descida da escada da Federação Espírita Brasileira, em que ele estava descendo, aparece um homem em grande dificuldade, com 2 filhos em casa doentes, a mulher também doente, e ele veio para a rua procurar ajuda. E Bezerra de Menezes, ao descer a escada, encontra com ele. E ele pede ajuda. E Bezerra de Menezes, naquele momento, ele não tinha um níquel, nem furado. Não tinha nada. Absolutamente nada. Porque nessa época, ele já estava, vamos dizer assim, financeiramente em dificuldade. Mas ele, pensando no Mestre,
pensando em Maria, ele chama o Senhor e dá um abraço desse Senhor. E diz: este abraço, quem está mandando te dar é Maria. Meu filho, vai para casa. Quando você chegar em casa, abrace a sua mulher. Abrace os seus filhos e entregue tudo a Maria. O homem fez assim. Chegou em casa, fiz isso. Passou-se algum tempo, Bezerra de Menezes estava descendo a escada da Federação Espírita Brasileira. Quem está lá? O mesmo homem. Só que agora veio diferente. Veio e disse para o Bezerra: eu vim hoje devolver o abraço que você me deu. Porque aquele abraço salvou minha vida, salvou minha família e salvou tudo que eu podia salvar. Num período curto, ele já estava até entregado. Então ele veio devolver o abraço. E aí foi nesse momento que Bezerra de Menezes percebe o quanto a gente pode fazer quando tem a certeza absoluta de que o Cristo está conosco. Que o amor do Cristo nos abraça de uma forma enorme. E aí, se a gente perguntasse a Maria, quando foi que Jesus nasceu? Para ela seria fácil. Nasceu dia 25 de dezembro, quando ela apertou pela primeira vez aquela criança nos seus braços e sentiu que Deus estava com a proposta de modificar o mundo através daquela criança. Para Maria, Jesus nasceu essa hora. E deve ter sido, não dá nem para a gente imaginar o que é isso. E aí depois de eu contar essa história toda, como cada um viu o nascimento do Cristo para cada um de nós, se nós perguntássemos a muitas outras pessoas, quando foi que Jesus nasceu? Cada um daria o seu testemunho. Cada um daria o seu parecer. E aí é que vem a grande pergunta de hoje. Para nós, quando Jesus nasceu, foi exatamente isso que me fez pensar aquele companheiro que se manifestou. Quando Jesus nasceu? Em dezembro? Porque a gente só faz alguma coisa em dezembro? Se é assim, está errado. Então o nascimento do Cristo está errado. Porque, se a gente for perceber, essa história toda que eu contei, a cada um deles, no momento em que ele percebeu que Jesus nasceu, houve o quê? Uma modificação radical no comportamento de cada um deles. Eu não estou querendo chatear vocês, porque quando eu preparo alguma coisa, eu preparo pensando em mim. E eu fico torcendo para que sirva para todo mundo. Mas aí eu me fiz essa pergunta, e que vocês também se façam. Nasceu? Não é nascer no sentido de que reencarnou. Nasceu dentro de nós. Houve a modificação que houve nesse pessoal todo, nessa história toda que eu contei, foi exatamente para despertar isso em nós. Que para cada um deles que Cristo nasceu, houve uma modificação. Para nós, nasceu? Nós nos modificamos? Ah, não, eu estou diferente, sim. Tá bom, eu concordo que eu também estou diferente. Tanto que eu estou terça-feira aqui falando de Cristo. Então está diferente. Lógico que é diferente. Vocês muito mais. Uma terça-feira, em vez de estar tomando uma geladinha, está ouvindo um cara que vem de Rocha Miranda falar aqui do Cristo. Então, houve modificação? Houve.
Então a pergunta não é se houve, o quanto houve. Nós já modificamos o que precisava modificar? Nós já fizemos o que precisava ser feito? Não, eu já fiz tudo que podia. Já fez tudo. Não está subestimando, não? Porque, lamentavelmente, é o que a gente mais percebe dentro de uma casa espírita, são as pessoas se subestimarem. Lá fora, não. Lá fora, todos nós somos. Dentro da casa espírita, vem cá, você pode vir aqui no sábado? Não, mas sábado, eu estou com um programa feito. Não é assim que a gente vê? Então a pergunta não é se nasceu. Nasceu no sentido de modificar-se? Graças a Deus, já houve modificação em nós? Sim. A pergunta é, já modificamos o que podia ser modificado? Já fizemos tudo aquilo que poderia ter sido feito? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que Jesus esteja comigo? Vamos mudar isso, porque não está errado, eu falei errado. Né? O que eu preciso fazer para que Jesus esteja comigo? É o que eu preciso fazer para estar com Jesus? Eu não estou subestimando o esforço de vocês, nem o meu. Mas, gente, vir uma casa espírita 2 vezes, 3 vezes por semana é muito bom, porque nem isso a gente fazia. Mas é pouco. É pouco. Muito pouco. Pelo conhecimento que nós temos, é muito pouco. Então, Jesus precisa nascer em nós para que esse conhecimento, para que tudo isso se transforme em ação. Porque diz Joana, que todo tempo perdido é trabalho em Jesus que deixou de ser feito. Façamos uma reflexão. Façamos uma reflexão. O que nós estamos, na realidade, fazendo em sentido real para essas modificações? Para que nós possamos, na realidade, sair daqui. Eu vou até abusar um pouquinho, tal como o André Luiz diz, como completistas. Ou seja, de ter feito tudo aquilo que programamos fazer quando viemos para cá. E, como eu falei, gente, e eu peço 1000 perdões que eu não estou jogando pedra em vocês, eu juro que quando eu fiz isso, eu pensei em mim. O que eu tenho feito para, na realidade, merecer estar perto do Cristo? Falar meia dúzia de palavras que vocês me ajudam a falar? Não, é pouco. É modificar ação, é modificar posicionamento, é lutar, é ter consciência do erro e lutar contra ele. Não é botar o erro embaixo do tapete, não. É perceber, mas perceber e lutar para que possa vencer. A gente quer amanhã estar na espiritualidade. Graças a Deus, toda a espiritualidade bem. Não é bem assim não, minha gente. Não é bem assim não. Não, mas eu fui espírita. Você vai dizer o quê? Eu fui presidente da casa. E daí? E daí? Não basta só isso. A gente tem muito mais para dar. A gente tem muito mais para fazer. E, na realidade, nós estamos, me perdoe, vacilando com esse nosso propósito. E amanhã, lamentavelmente, vamos sofrer. Vamos sofrer por quê? Porque não cumprimos. Então, a minha proposta de vir aqui hoje foi exatamente isso, para saber até onde, qual o tamanho da modificação, da fé que a doutrina espírita coloca em nossas mãos, que ela tem. Qual o tamanho dessa fé? Eu trocaria minha vida? Eu faria um sacrifício maior? Não faria. Não faria.
E isso me entristece. Me entristece por quê? Porque pelo conhecimento que eu tenho, eu tinha que fazer essa troca. Eu tinha que calar minha boca na hora que eu tenho que calar. Por que eu tenho que te ofender só porque você me ofendeu? Por que eu tenho que te xingar porque você me deu uma rachada? São tantas coisas bobas, sem sentidos, que a gente ainda continua fazendo como o homem velho de ontem. Porque ainda não percebeu, ainda não entendeu, ainda não viu a dimensão do que a doutrina espírita coloca em nossas mãos. Então, a nossa fé, lamentavelmente, ainda não está nem do tamanho de um grão de mostarda. Partite em 5. Não é o grão de mostarda inteiro, não, gente. Não está do tamanho de um grão de mostarda partido em 5. Porque se tivesse o tamanho do grão de mostarda, já estava o que o Cristo falou. Mas não, está menor. Aquilo que eu acabei de falar ainda há pouco, a gente até acredita que a vida continua. Mas acreditar é pouco, eu tenho que viver que a vida continua. Eu tenho que viver que eu sou imortal. Nós somos imortais, que estamos num corpo físico por experiências. Mas cada um somos espíritos imortais. Porque essa imortalidade, essa certeza é que vai fazer com que eu consiga modificar alguma coisa, consiga vigiar um pouco mais, consiga olhar à minha volta, para que a gente não venha ouvir outra vez um companheiro dizer: graças a Deus chegou dezembro, porque agora dezembro todo mundo está feliz, todo mundo está dando tudo, todo mundo está abraçando um ou outro, Feliz Natal, dá beijo, não sei o quê, virou 1º de janeiro, quero conversar comigo não. Só o outro dezembro. Mas por quê? Porque a gente não está vendo a coisa do jeito que é. E dá tempo. Dá tempo de modificar. A cada segundo é uma experiência de vida para que possamos nos modificar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agora, do lado dessa mensagem, eu queria, sinceramente, pedir perdão a vocês. Que talvez hoje eu tenha sido extremamente agressivo. Talvez hoje vocês tenham conhecido o verdadeiro Jonatas. Eu sou assim. Me perdoe. Muita paz. Obrigado, meu irmão. Vamos trazer essa reflexão. E os nossos irmãos que vão assistir nosso estudo, permaneçamos confiantes na misericórdia de Deus e muita paz em cada um.